vocês estão no programa Lições Bíblicas em Ação, um projeto da AD Cruzeiro, na liderança do nosso pastor Isaac Strobel. Eu sou Maria José e neste momento gostaria de saudar todos os nossos alunos, todos os nossos professores, os nossos superintendentes, enfim, todos aqueles que são apaixonados pela escola dominical com a paz do Senhor Jesus. Sejam bem-vindos ao novo currículo Escola Dominical 2022. Eu me sinto até galardoada neste momento por estar trazendo para vocês a revista do segmento adulto, neste novo currículo 2022. Esta revista não mudou totalmente, mas teve algumas inovações com o novo currículo 2022. E eu me sinto honrada porque esta revista é considerada a queridinha do Brasil. Queridinha por quê? Porque desde 1930 esta revista vem contribuindo para o crescimento da vida cristã e ministerial dos crentes assembleanos em todo o Brasil. Não podemos deixar de falar que esta revista, lançada em 1930, foi uma contribuição dos nossos missionários que trouxeram a doutrina pentecostal para o Brasil. Missionário Daniel Berg, Gunnar Vingre e Frida Vingre, que muito contribuíram para a educação cristã no Brasil. Então, esta revista é uma tradição assembleana. Onde nós vermos esta revista, logo nós vamos lembrar do ensino bíblico da escola dominical. E outra coisa também que esta revista contribui é para a unidade doutrinária na Assembleia de Deus no Brasil. De norte a sul, um país tão grande, com mais de 8 milhões de quilômetros quadrados. Se você for no sul, se você for no norte, no centro-oeste, você vai estar aprendendo o mesmo ensinamento que esta revista passa. O que é igreja? Igreja é a união das pessoas que professam a mesma fé, que defende os mesmos princípios doutrinários. Então, esta revista vem contribuindo para isso. E o ensino? O ensino é o ensino teológico sistemático e a teologia bíblica. O que é a teologia sistemática? São as principais doutrinas da Bíblia, ou seja, são as doutrinas que a Bíblia contém. E a teologia bíblica é o ensino divino através de toda a Bíblia. O ensino divino aparece tanto nos livros da lei, como nos livros históricos, nos livros proféticos, nos evangelhos, nas cartas, enfim. O ensino bíblico está por toda a Bíblia. Outra contribuição é a forma do ensino. A forma do ensino desta revista é o ensino bíblico. Por isso, em todas as nossas revistas, desde berçário maternal, passando por adolescentes, jovens, até o segmento adulto, eu falo segmento adulto porque nesse segmento adulto nós temos
este segmento que é dessa revista, adulto. Temos também adulto discipulados e adultos evangelístico. Tem revista para o serviço de evangelismo também. Então, o ensino bíblico é enfatizado nesta revista. Aliás, é a fonte de ensino desta revista. Por isso, todas as revistas trazem lições bíblicas, para chamar a atenção que o ensino desta revista gira em torno da teologia bíblica ou do ensino bíblico. Outra forma de ensino é o didático, ensino didático, pedagógico e ortodoxamente pentecostal. O ensino didático, às vezes as pessoas pensam que se refere somente à técnica, à habilidade do professor, mas não. O ensino didático, ele abrange 4 pontos, vamos falar assim, 4 pontos. Primeiro, o aluno, foca o aluno. Segundo, foca o professor. Terceiro lugar, foca o espaço. E no quarto lugar, foca o tempo que é concedido para a aula. Então, falar em didática é pensar logo no aluno, no professor, no espaço e no tempo. Então, a didática, ela promove o máximo de aprendizagem professor-aluno, o máximo de interação e através dessa interação levar o aluno a aprender alguma coisa no espaço que ele está, utilizando todo o recurso que aquele espaço oferece e também no tempo determinado. Tá? Então, a didática, ela é bem mais do que a simples técnica ou habilidade do professor. A pedagogia, a pedagogia apresentada nesta revista, ela está aliada a uma pedagogia moderna, ela acompanha todos os conceitos, todas as técnicas de ensino, ela é atualizada constantemente e ela traz o caráter ortodoxo pentecostal, tem um ensino bíblico pentecostal. Esta revista também, ela tem o currículo aberto. O que é o currículo aberto? É que o tema de cada trimestre é diferente. Então, cada trimestre traz um tema diferente para se trabalhar a teologia e a prática da educação cristã. Nós vamos falar agora um pouquinho sobre o conceito de capa dessa revista. A revista, ela é elaborada conforme o conteúdo da lição, isto é, a representação gráfica, o design gráfico está diretamente ligado ao assunto, ao tema da revista durante o trimestre. Então, o conceito de capa, o conceito da capa, ela é a representação gráfica do tema da revista, ou seja, da temática da lição do trimestre. Por exemplo, esse trimestre nós vamos estudar sobre a supremacia das Escrituras, inspirada, inerrante e infalível palavra de Deus. Olha que bonito designer, né? Então, logo a gente já entende que vai falar algo assim bem vivo, algo que emite luz, algo de poder, que é a Bíblia Sagrada. O conceito agora o conceito da revista, né? Que a revista,
o que a revista espera do aluno, do professor? É que haja uma boa interação com todos os recursos que esta revista apresenta, com todo o conteúdo que ela traz, para que ela seja útil na pedagogia do professor. Então, ela traz um suplemento pedagógico completo para o professor. E a inovação é que esta revista agora, de adulto, para o professor, ela trouxe um plano de aula para o professor, para ajudar pedagogicamente em cada lição o professor. Então, nós vamos ver agora as partes que esta revista contém, né? A utilidade de cada parte dela. Ela traz o sumário ela está logo no início da revista, como vocês podem ver, logo no início da revista. E é o resumo dos temas abordado, o índice dos temas que serão abordados em cada lição. E traz também a parte de expediente, que é a parte de administração da instituição que edita a revista. Então, nós temos aqui o expediente, a parte de expediente, que vai falar da direção da editora, enfim, de todo o gerenciamento, diretor executivo, consultor doutrinário e, enfim, toda a informação que a instituição que edita a revista precisa dar. Nós temos o editorial também, olha. O editorial é essa parte azul aqui da revista. O editorial contém a mensagem do presidente do Conselho Administrativo da editora e do diretor executivo. É uma mensagem que eles trazem para o aluno e professor. Nós temos aqui o presidente do Conselho Administrativo, José Wellington Bezerra da Costa, e diretor executivo da CPAD, da editora que edita esta revista, é o Ronaldo Rodrigues de Souza. Então, nós temos o sumário, o expediente e o editorial. E nós temos, agora que eu chamo essa parte aqui, de os periféricos. Nós temos os periféricos suplementares e os periféricos essenciais, quer dizer, não faz parte do corpo da revista, mas são os periféricos indispensáveis à preparação de cada lição. E esses periféricos, que eu chamo de periféricos essenciais, são o título da lição. Vocês estão vendo aí no slide, eu posso mostrar aqui na revista, né, o título da lição e o número da lição e a data. O título da lição, a autoridade da Bíblia. O número da lição é a lição de número 1 e a data que vai ser 2 de janeiro de 2022. Temos também o texto áureo, que é o versículo-chave da lição. E nós temos a verdade prática, que é um ensino, um pensamento prático da aprendizagem da lição. E temos também outro importante, que é a leitura devocional semanal.
Então, o professor ele já vai se inteirando, tanto no conhecimento como no espiritual, quanto o conteúdo da lição para a exposição aos seus alunos. Temos também hinos sugeridos. Os hinos sugeridos, olha. Aqui está, né, hinos sugeridos, que também pode servir de devocional do professor e até como ensino prático para as introduções de cada lição também. E depois vem o texto que nós chamamos de texto base da lição, que é a leitura em classe, o texto bíblico de leitura bíblica em classe. Então, estes eu chamo de periféricos essenciais, que vai fazer parte do devocional ou preparação espiritual de cada professor. Então, cada professor deve percorrer esses itens na Bíblia, segurando na mão do Espírito Santo. Sem a presença do Espírito Santo, é impossível entender a nossa ou preparar a nossa lição a cada domingo. Vamos para o próximo componente. O próximo componente é o plano de aula. E esse plano de aula é uma inovação do nosso currículo 2021. Vejam aí na tela, e eu vou tentar mostrar aqui na revista também. O plano de aula, então, ele tem a introdução, a apresentação, a conclusão e o subsídio, tá? Tem a introdução, a apresentação, a conclusão e subsídio ao professor. Não confundir com a apresentação da lição, que também tem 3 tópicos, né? A introdução é uma parte que vai motivar, né, o aluno para a introdução ao tema, preparar o coração do aluno para introduzir a lição, tá? Então, é uma preparação ao assunto que vai ser exposto, tá? E a apresentação da lição tem objetivos da lição, tem motivação da lição e tem sugestão de método. Lembre-se, a apresentação do texto, tá? A apresentação da nossa lição tem 3 tópicos. Então, esse plano de aula sugere ao professor que a cada tópico ele enfatize o objetivo, ele motive o aluno e ele trabalhe com um método que esse plano de aula vai sugerir, tá? Então, cada tópico tem que ressaltar o objetivo da lição, tem que motivar o seu aluno e sugere também métodos, né? Ou fazer uma pergunta, ou contar uma história, ou enfim, fazer uma ligação com o dia a dia da sua classe, né? Aí depende do seu público-alvo na classe. E esse plano de aula traz também a conclusão, que deve ser sempre uma aplicação prática para a vida do aluno, né, de acordo com o assunto que está sendo explanado, tá? O subsídio ao professor, ele fala dos textos que traz na lição. Após cada tópico, tem um texto de caráter teológico e o outro texto de caráter educativo ou sobre a educação cristã. Deixa eu ver se eu acho. Aqui, ó, um texto. Aqui está, auxílio teológico.
Esse é o primeiro texto que auxilia o professor, e depois tem o texto Auxílio da Educação Cristã. Então, sempre é um texto com um assunto teológico e o outro texto com orientação sobre a educação cristã. Tá? E outra coisa também que o novo currículo sugere aos professores é o conhecimento da revista Educador Cristão. Tá? Educador, eu falei educador, é ensinador cristão. Então, sugere como subsídio para o professor. Esta revista vai levar o professor a conhecer ou colocar a par o professor sobre a escola dominical no Brasil. Esta revista traz artigos excelentes, inclusive artigo documentador da lição, traz reportagens sobre escola dominical no Brasil, o que está acontecendo em nossas escolas dominicais, traz assuntos interessantes sobre projetos de escola dominical. Você, ao ler esta revista, você vai descobrir que uma escola dominical em região bem distante desenvolve cada projeto que dá para a gente ficar de queixo caído. Numa região sem recurso, o projeto que os professores conseguem desenvolver na sua cidade ou na sua região. Então, é uma revista que coloca, que atualiza o professor. Tá? Além de conter também resumo dos tópicos de cada aula. Cada aula traz aqui um resuminho sobre cada aula, da orientação de dinâmica, enfim, é uma revista muito importante para a bagagem cultural do professor. E nós vamos falar um pouquinho agora sobre a estrutura do texto da lição. Então, o texto da nossa lição, ele compõe de uma introdução, a apresentação da lição, composta de 3 tópicos, e a conclusão. Então, lembrando que cada tópico o professor tem que trabalhar os objetivos, a aplicação e sempre motivar o seu aluno na apresentação da lição. Então, o professor deve trabalhar a lição inteira. Há alguém que fala assim, dar aula na escola dominical é fácil, porque você pega o que você mais entende e começa a falar sobre aquilo. Não, o objetivo da lição é que haja uma interação total com o professor e a revista, que você aproveite todos os itens que a revista traz para o professor. Eu falei no início, no outro tópico aí, de periféricos essenciais, e agora tem os periféricos suplementares, que são o chamado olho, que traz a palavra chave, logo no comentário, na parte de introdutória da revista, traz esse desenho aqui, espécie de olho, que traz a palavra mais importante que você vai trabalhar durante a lição, durante o texto da lição. No caso da nossa primeira lição, a palavra-chave é autoridade. Também destaca a reflexão, uma reflexão bíblica. Traz também uma reflexão bíblica, que não aparece em todas as lições, mas, por exemplo, a lição 3, ela traz essa reflexão, que é essa parte vermelhinha aqui, ó. Aparece também no final dos tópicos.
Tem também a parte de ampliando conhecimento, que é outro suplemento que vai ampliar o conhecimento do professor, levar o professor a aprofundar o conhecimento da lição. Tem também a sinopse, no final de cada tópico, traz a chamada sinopse, olha, sinopse, tá? Que é uma síntese de cada tópico da lição, tá? E tem o subsídio para a lição, que são os textos que eu já falei, os textos de caráter teológico e depois o texto sobre a prática cristã, auxílio da prática cristã. Então, isso são subsídios suplementares que vai auxiliar cada professor na apresentação da lição para o seu aluno. Uma coisa nova também é o vocabulário. O vocabulário, ele deixou de apresentar em algumas revistas, agora volta o vocabulário, trazendo aí palavras mais difíceis que fogem ao conhecimento dos alunos, então o professor pode ser auxiliado pelo vocabulário. E também é novo nesta revista, leituras para aprofundar. No final da revista traz sugestões de livros, tá? Sugestões de livros. E traz aí o QR Code, que você pode aproximar o seu celular e ter toda a informação sobre o livro que você se interessar, além de outros livros que a CPAD, nossa editora, oferece, tá bom? Então, nós vamos para o último tópico e fazer o encerramento, o último slide. No lançamento do novo currículo, o pastor Elianai Cabral, ele ressaltou na sua plenária esses princípios, né, que o professor ele tem que ter convicção firme para orientar, para direcionar o seu aprendizado acerca das Escrituras. Isso é convicção firme para nortear a sua mente no exame das Escrituras. É aconselhável ao professor procurar preparar a sua lição num lugar mais tranquilo, um pouco menos barulho, de preferência sozinho, para você justamente nortear a sua mente, focar a sua mente melhor nas Escrituras. O primeiro princípio que o pastor Elianai fala é sobre a Bíblia é a revelação total de Deus. Então, o professor não pode ter dúvida nenhuma a respeito destes princípios. A Bíblia é a revelação total de Deus. A Bíblia é a revelação plena do Espírito Santo. O professor não pode ter dúvida disso. E o terceiro princípio, entende-se as Escrituras somente com a iluminação plena do Espírito Santo. Então não adianta eu consultar N livros para preparar a minha aula, mas se eu não tiver ligadinho com o Espírito Santo, a minha aula vai ser só um blá 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 de conhecimentos teóricos. Mas com o Espírito Santo você consegue entender todos os tópicos que a revista oferece para você. Então, este é o objetivo da nossa revista, que o professor se interaja e procure se beneficiar de todos os tópicos
que a revista oferece. Vocês viram que a revista é um verdadeiro compêndio de ensino bíblico nas nossas mãos. Então, peça a ajuda do Espírito Santo e tenha sempre uma boa aula. Amém? Encerramos assim o primeiro programa Lições Bíblicas em Ação. Cada professor virá aqui fazer a sua pré-aula cada semana. Então, eu desejo que você não perca essa introdução às nossas lições, ok? Que Deus os abençoe.